Boa noite, buenas noches, good night. Todas as línguas querendo dizer uma mesma coisa. Esse vídeo ele vai ser um pouquinho diferente, né, fugindo um pouco do protocolo, né, que sempre tem espiritualidade no meio. Talvez se falhe alguma coisa aqui, mas eu quero deixar mais claro o propósito de Sinarquia, né, que leva o nome ou título desse canal. Ele deveria ser um canal político? Não. Que paulisética é o poder do povo, né, vem antes de qualquer poder temporal. Qual é o convite da sinarquia? Já se tentou fazer sinarquia, por exemplo, Jesus, né, o Cristo, um nome composto. Cristo é título. Jesus é um nome latinizado para Joshua ben Pandira. Isso é um nome judaico, hebraico. Ele tentou, né, com aquele negócio de repartir o pão, né, o povo era ouvido, mas ainda assim sempre acontece um corporativismo dentro da boa intenção. Ainda existia um Cristo hierárquico, né, e 12 apóstolos. Ele é o 13º, não tem nada a ver com o que você vai receber agora no fim do ano, né, o ano solar, né, que está tudo errado, inclusive por esse calendário gregoriano, né? Então os romanos não mexeram em tudo, eles não saquearam apenas o cristianismo, né, e a fé por oportunismo. Eles também mudaram a questão tempo, tudo contado ao contrário. Abril, que era para ser o primeiro mês, é o 4º mês, então é tudo confuso, né? Setembro que estamos agora é o mês 9. Então mexeram em toda a política da coisa. Mas o título desse vídeo, para você entender, é Sinarquia versus Anarquia, comunismo versus democracia versus fascismo. O fascismo vem de fascio, que era uma espécie de chibata. Então, o que podemos dizer a respeito? Sinarquia é uma proposta, mas não é uma proposta política partidária. É uma proposta que começou lá no começo, Big Bang, o cara mais positivista científico, singularidade para os einsteinianos. Também temos Manvantara, né, que tem a sua contraversão, que é o Pralaya, né, o começo e o fim. Isso dentro da teosofia, dentro, né, da maioria das escolas de iniciação, que também seguem um corporativismo ou colaboracionismo. O que significa isso, né? Ainda é corporativismo, sempre tem uma hierarquia. Esse é o risco de implementar qualquer coisa que una o coletivo. Por exemplo, entre um grupo, né, sempre tem um líder do grupo, da gangue, né? Tu vê isso até nas distorções sociais, né, nos grupos, nas facções, tudo mais. E tudo acaba, né, quando você tenta fazer um parâmetro entre o desiderato, que é o desejo, e o idealismo, sabe, aquilo que realmente deveria funcionar, é totalmente fora da realidade. Você espera uma coisa e nunca chega no ideal. Então não existe um ideal. Então sinarquia, para, né, deixar nossos inscritos sabendo de qual é o propósito, porque desse nome o assunto parece não se conectar
né, com um título, né, como um nome qualquer, né, cada nome significa alguma coisa. Por exemplo, meu nome é Alexander. Alexander, né, é um derivado de Alexandre, significa defensor da humanidade, Ander, né? E Alex, do grego, é defensor, guerreiro, aquele que protege, tudo mais. Sinarquia a nível civilizatório já foi tentado também há pouco tempo, relativamente bem contemporâneo. Por exemplo, o Alexander também de Vedre, né, um francês, que se inspirou na Revolução Francesa, que queria quebrar todos os paradoxos, né, e derrubada do poder temporal da igreja, por exemplo, né, que está acontecendo naturalmente, e da política conhecida, né, estabelecida. Porém, mesmo assim, fica sempre aquele, o rebelde, fica como líder da revolução. Não é o ideal para a sinarquia, porque sinarquia, né, por exemplo, se você comparar agora, entrando um pouco de espiritualidade dentro disso, quando tudo começou não existia um Deus, uma hierarquia. Os próprios anjos, eles, por mais sábios, né, que eles possam ser, são mais que nós, né? Seres humanos em franco estado de evolução ou involução. E tudo tem involução e evolução, inclusive a política. Eles não sabem fazer outra coisa, né? Então eles desempenham um papel, é a mesma coisa, um engenheiro não teria a destreza de um pedreiro, e ambos se complementam. Então os anjos, eles são sinárquicos, né, naturalmente, porque eles trabalham em cooperação, só que ainda tem uma hierarquia, né? Eles mesmos, né, apesar de talvez não ver diretamente, né, o Deus absoluto, mas eles buscam. E nisso de você buscar um líder, alguém que, vamos dizer, estabeleça um sentido, uma direção, eles também sucumbem, como nós, à submissão, né, a submissão de povo. Então nunca houve, por exemplo, né, uma tentativa mundana, né, planetária, aqui por exemplo, local, do povo comandar, né. Teve algumas breves fôlegos, né. Aconteceu, por exemplo, no deserto, onde o povo, né, era ouvido, um ouvia o outro, né, como você vê nessa gravura, né. Mesmo entre os judeus, né, tem sempre o sacerdote, o sumo, né, o suzerano, né, entre, por exemplo, o pastoril, tem o pastor, tem a manada. Então fica sempre muito difícil e se torna uma distopia, né, e também uma utopia quando a gente tenta implementar algo para o povo, porque o povo, né, já aconteceu do povo confundir sinarquia. Vejam bem, sinarquia significa governo conjunto, e confundir por estar ligado, né, historicamente, a questão sinárquica, filosofia sinarquista, com os templários e Santo Grau, né, Santo Grau que vem de sangre real, o sangral, que daí faz toda aquela panaceia de separação ainda de novo daqueles descendentes de Cristo, do Cristo Jesus, né, o sangue real, o sangue azul, os reis que se consideram assim, sem comprovação nenhuma empírica, e o povo, a ralé, peble, né? Só que política é poder do plebeu, do povo, né? Por isso que é polis ética.
E se confunde, como se confunde também a sinarquia com a anarquia, né? Tipo assim, é cada um por si. Não é cada um por si na sinarquia. A sinarquia é o corpo da proposta, é o coletivo. Todos são ouvidos. Por exemplo, uma cachopa de abelhas, né? Todas as abelhas são consultadas umas pelas outras, as formigas também. É uma prova, né, na natureza, bem ecológica, de que existe sim. O problema é que eles são seres inconscientes. Comparados com o humano, eles não têm crítica. E a gente não sabe ainda o que é certo, o que é errado, isso aí. A mesma coisa a questão do pecado. A gente não sabe o que é errado, porque se você não erra, né, não há essa vida aqui. E todo mundo é apaixonado por essa vida aqui. E não teria o propósito de existir se não existisse erro. Você estaria lá, né, vamos dizer, constantemente inerte, se é que há alguma inércia dentro do primeiro momento, apesar que tudo está em potencial, só que não em movimento. Você estaria lá, né, no paraíso. Paraísos, além de Isis, né, além de tudo que é visto, né, dos véus. E essa confusão torna tudo banal novamente. Ah, mas o cara veio com uma proposta que não deu certo na França, né? Não deu certo entre os povos nômades, mas os povos nômades funcionou por algum tempo na caverna, onde não tinha um líder. Claro que ainda tinha aquele estigma que o homem tinha que caçar, por isso que ele tem barba, por causa da variação de temperatura, né, proteger essa área vital, e a mulher seus cabelos para cobrir, né, a prole. Os animais têm pelo devido a isso também. Mas sempre tem, pode ver, existe cartéis, inclusive no reino animal, né, no reino vegetal e no reino mineral. Mineral, sempre os metais nobres, né, o ouro, o cristal, se sobressai. Mas são pontos, parece que mais conscientes dentro daquela inconsciência programada, né, apenas para ser base para outros reinos mais, vamos dizer, avançados, que mesmo assim ainda dá uma hierarquização dentro de algo que era para ser único. Mas tudo bem, de repente era para ser. O problema é achar a lógica, né, de tudo isso. Então nos reinos temos isso também, a questão do cartel, né, que é a cooperação. Né, quem não coopera é descartado, né, a lei do mais forte. Então fica difícil falar de sinarquia como uma filosofia, uma ideologia, né, mas a níveis, vamos dizer, de solução para alguma coisa, porque ainda cria uma barreira, ainda cria uma divisão, cria sombra. Porque o povo todo, ele pensa igual. Digamos que você não tem mais eleição, né? Vamos dizer, eleger algum líder, né? Quebra do governo, quebra da religião. O povo, ele tem um certo entendimento para um ouvir o outro, pelo menos? Não. Todo mundo vai querer ter razão, vai querer ser líder de si mesmo. Então a sinarquia, na verdade, só pode ser implementada se ela começar de dentro. Você ouvir a si mesmo, ouvir aquilo que tem de coerente dentro de você, sua consciência, para entender a consciência do outro. Se não começa de dentro para fora, não adianta implementar nenhum tipo de política externa, que não vai funcionar, que vai ser ego rebatendo com ego. Mesmo que você dê poder para o povo, vamos dizer, todos os membros do povo, os grupos se juntam, como os índios, mas mesmo os índios têm seus caciques, têm seus guerreiros. A mulher, ela fica na oca, cuidando dos filhos. Então, para vocês entenderem em termos técnicos e práticos,
Porque política, na verdade, não existe. O que existe são anseios, né, bem particulares de todos. Cada um tem livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio de um se choca com o outro. Por exemplo, eu estou indo com o meu carro, eu estou indo a passo numa metrópole, num centro urbano. O outro tem a liberdade de vir ao meu encontro. E eu atraio ele. Por quê? Porque nós dois temos um livre-arbítrio e estamos vibrando na mesma frequência. Aí já dá conflito, porque você acha que o outro tem algo, né, pessoal, alguma armação com você do universo ou de alguma mente inescrupulosa, né? Palavras difíceis, né, para falar. Então, o que fazer? O que fazer é você, né, ter um mínimo de autonomia sobre você mesmo, seus pensamentos, né, organizar isso, organizar seus sentimentos e cuidar minimamente do seu corpo, porque esse corpo é o que está aprendendo tudo isso. E qual é outro exemplo, né, de sinarquia? Na verdade, no corpo é democracia, porque cada célula é ouvida. Por exemplo, até uma célula cancerosa, ela influencia a outra, né? A outra também começa a ter autonomia e ela não sabe que está destruindo o seu ecossistema, seu ambiente. Mas no corpo tem isso, né, de sinarquia, todas as células, né, de forma um pouquinho, né, mais débil, né, se tornando uma democracia celular. Nem todas são ouvidas, porque senão seu corpo se auto-consertaria, se auto-limparia, se auto-curaria, porque ia atender todas as partes. E não acontece nem em nosso corpo. Imagina no corporativismo, né, de colaboracionismo que existe por aí. Por exemplo, o corporativismo, né, que é uma coisa aí que é anunciada por, né, principalmente governos comunistas, perdão, prejudica o consumidor, porque é um grupo, né, que visa lucros, não são assistidos pelo governo, dependendo, né, qual é a ideologia. Por exemplo, o comunismo não é direcionado à iniciativa privada, né, como se diz. Falar de política é complicado, porque não é uma coisa direcionada para um bem comum. Parece que é passado assim. Mas a nossa crença faz, né, que a gente precisa disso porque a gente tem preguiça, a gente não consegue controlar a si mesmo e, no controlar, entender a si mesmo, entender o outro e se juntar. Não vai acontecer isso nunca. Por isso que existe essa questão de exílio, separe e junta todo mundo na mesma bolha, sempre. Que nunca, né, se desfaz para juntar de novo tudo numa coisa só. E será que seria o ideal uma coisa só? Aí não existia a experiência de cada parte. Para o ego isso aí é doloroso, né? Só que a dor ensina a gemer. Paz reverencial a todos.